A economia é uma ciência que estuda como os indivíduos, as empresas, o governo, eles conseguem administrar recursos limitados para atender às necessidades ou demandas que são ilimitadas. Elas são divididas em duas áreas específicas: microeconomia e macroeconomia. Microeconomia estuda o comportamento de unidades individuais, por exemplo, o comportamento dos consumidores, das empresas, estuda mercados específicos. Já a macroeconomia, ela analisa a economia como um todo. Por exemplo, podemos considerar os indicadores econômicos e financeiros, o produto interno bruto do país ou de uma região, a taxa de inflação, taxa de desemprego, as políticas governamentais, políticas econômicas. Então, podemos desmembrar a economia em microeconomia e macroeconomia. A importância acadêmica do estudo da economia se dá no caso de aplicar as ferramentas estudadas para gerenciar as finanças, compreender o mundo dos negócios e analisar o ambiente econômico. Uso na prática empresarial. Através do estudo da economia, as empresas elas conseguem identificar os padrões de consumo, como se dá a preferência do consumidor, qual o seu comportamento diante de decisões de compra. Com isso, pode-se fazer previsões de tendência de mercado, de demanda do consumidor, ajustar a produção, melhorar o marketing, dentre outros aspectos relacionados à prática empresarial. Uso na prática pessoal. O estudo da economia, ela também serve para o cotidiano das pessoas. Por exemplo, para gerenciar as finanças, tomar decisões de consumo, fazer um investimento de uma forma mais consciente, entender os impactos das condições econômicas existentes no dia a dia. Os conceitos básicos necessários para a introdução à economia são matemática básica, função do primeiro grau, história do pensamento econômico. À medida que se avança no estudo da economia, mais recursos matemáticos são necessários. Vamos falar sobre alguns termos utilizados na economia. Oferta é a quantidade de bem ou serviço que os produtores eles estão dispostos a oferecer no mercado. A demanda tem a ver com o consumidor, a quantidade desejada pelos consumidores ao nível de preço. Elasticidade é o quanto a renda, o preço, influencia no padrão de consumo e na oferta de produtos e serviços no mercado. Os custos de produção. O custo total, ele pode ser desmembrado em custo fixo, aqueles que são constantes, independente do que se é produzido, e custos variáveis. Ele muda de acordo com a quantidade a ser produzida. Curva de possibilidades de produção, ou seja, é a combinação de produção de dois bens que seja factível, ou seja, é possível ser produzido e, além disso, é a melhor opção existente de combinação. Abaixo dessa curva se dá ineficiência, está desperdiçando recursos. Acima dessa curva é inoperante, não há possibilidade de se produzir, é impossível. Curva de indiferença representa as diferentes combinações que proporcionam ao consumidor o melhor nível de satisfação, a mesma utilidade possível. Utilidade marginal. O acréscimo ou a adição de uma unidade diminui à medida que mais utilidades
mais unidades são consumidas. Isso é chamado de lei da utilidade marginal decrescente. Você gosta muito de determinado bem, à medida que você vai adquirindo, você vai diminuindo o seu grau de satisfação por ele, consequentemente tendo um perfil decrescente. Equilíbrio de mercado é uma situação em que a quantidade oferecida em resultado de um preço e quantidade em equilíbrio. Política monetária é uma ação do Banco Central para controlar a oferta da moeda, a taxa de juros e conseguir equilibrar a economia. Inflação é o aumento contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Normalmente se é analisado mensalmente. Produto Interno Bruto, ou PIB. O PIB é a medida do valor total de todos os bens e serviços que são produzidos dentro do país no período específico. Normalmente se analisa o PIB anualmente. Concorrência perfeita. Quando se estuda as estruturas de mercado, dentre elas se tem essa estrutura, onde compradores e vendedores interagem no mercado sem influência individual significativa sobre os preços. Ou seja, um produtor, um ofertante individualmente, ele não consegue causar um impacto em relação ao preço. Monopólio, uma única empresa controla a oferta do bem ou serviço e por isso ela é tomadora de preço. Alguns assuntos que serão abordados dentro da estrutura de economia. Escolas econômicas. Dentre as escolas se destaca 3 escolas. A clássica, que é o berço da economia. Algumas das contribuições dela são a livre concorrência, a lei da oferta e demanda, o liberalismo econômico e a não intervenção do Estado na economia, onde ela chama de mão invisível, ou seja, a autorregulação do mercado. Escola marxista tem a ver com a teoria sobre luta de classe e a crítica ao capitalismo. A economia keynesiana dá ênfase ao papel do governo para estimular a demanda agregada, ou seja, a intervenção do governo na economia através de gastos e de impostos faz com que haja um crescimento econômico. Problemas econômicos fundamentais. O que produzir? Ou seja, os bens e serviços que são oferecidos aos consumidores, como produzir, a tecnologia, os métodos utilizados para a produção. Quanto melhor a tecnologia, menor o custo, mais eficiente a produção. E para quem produzir, ou seja, como são distribuídos, tanto para os indivíduos como também para a sociedade. Sistema econômico. Existem 2 sistemas principais. Economia de mercado, que é o capitalista, e economia planificada, que é o socialista comunista. O primeiro, a economia de mercado, é baseado na livre iniciativa, na propriedade privada e na interação de mercado para alocar os recursos. Já na economia planificada, ela é controlada pelo governo em sua maior essência, como por exemplo, os recursos é decidido pelo governo, a produção, a distribuição dos bens e serviços. Oferta é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a oferecer no mercado por um preço em um certo período. Os principais fatores que afetam a oferta são o preço, daí vem a lei da oferta, o custo de produção, a tecnologia e a expectativa dos produtores. A demanda
Fatores que podem afetar a demanda do produto pelos consumidores: o preço, daí surge a lei da demanda, a renda do consumidor. Lembrando que, falando de renda do consumidor, existem os bens normais, ou seja, aumentando a renda, aumenta também a demanda por esses produtos. E existem os bens inferiores, que ele diminui quando a renda aumenta. Também sobre demanda, outro fator que afeta é a preferência dos consumidores. Elasticidade. Elasticidade, preço da demanda, ela mede a sensibilidade da quantidade demandada de um bem em relação a uma variação no preço. Isso quer dizer que, se o preço aumenta, qual o impacto que isso vai ter na demanda dos consumidores? Elasticidade, preço da oferta. Mede a sensibilidade da oferta de um bem em relação à mudança no preço. Se o preço do produto aumenta, qual o impacto que isso vai ter na oferta que o produtor vai fazer ao mercado? Elasticidade e renda. Mede a sensibilidade da demanda em relação à renda do consumidor. Ou seja, se há um aumento da renda, isso aí tem um impacto positivo ou negativo em relação à demanda do produto. Teoria do consumidor. Essa é uma parte muito importante da microeconomia, porque ela está concentrada em como os consumidores vão fazer as suas escolhas e tomar decisões de compra. Teoria da empresa. Essa parte da microeconomia, ela se analisa o comportamento das empresas, as decisões que elas tomam sobre como produzir, onde produzir, como produzir, para maximizar os seus lucros. Estrutura de mercado. Estrutura de mercado é um ambiente em que as empresas operam, ou seja, é levado em consideração a concorrência, quantas empresas tem no mercado, o comportamento das empresas, a determinação do preço e a quantidade de produção. Os principais tipos de estruturas de mercado são concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e monopsônio. Na concorrência perfeita, nós temos várias empresas, livre acesso de entrada e saída no mercado. No monopólio, se tem uma empresa que domina o mercado. No oligopólio, um pequeno grupo de empresas domina a maior parte do mercado. E no monopsônio, temos um comprador que domina o mercado. Economia monetária é o ramo que estuda o papel do dinheiro, a circulação da moeda no país. Ela integra-se com a macroeconomia, com a política fiscal e outros fatores que visam dar estabilidade à economia no país. Estudo do Estado na economia. Nós temos o socialismo, onde as decisões são centradas, o Estado desempenha um grande papel e há uma igualdade social e distribuição equitativa dos recursos. No capitalismo, ele é caracterizado pelo livre mercado, a competição, a busca pelo lucro e a maximização dos fatores de oferta e demanda. Mercado financeiro. Ele é um ambiente onde há negociação de ativos financeiros, como, por exemplo, ações, títulos, moedas, commodities, derivados. Indicadores de atividade econômica. Produto interno bruto. É a soma de todos os bens e serviços produzidos no país por um período de tempo. O produto interno bruto ele pode ser calculado através de 3 métodos. Ele pode ser também identificado
através da renda per capita, que é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes. Inflação é o aumento contínuo dos preços dos bens e serviços na economia. Aqui no Brasil é utilizado o INPC e o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Mercado de trabalho e desemprego. Nós temos a taxa de desemprego, uma porcentagem da força de trabalho em relação à população economicamente ativa. E o coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade de renda em uma sociedade. Quanto mais próximo de zero, há uma igualdade perfeita. Quanto mais próximo de 1, há uma grande desigualdade, uma desigualdade extrema. Vamos a um exemplo motivacional? Imagine um mercado de sorvete em uma cidade pequena. Você é o gerente de uma sorveteria e precisa entender como o preço afeta a quantidade de sorvetes que os consumidores desejam comprar e a quantidade que você está disposto a vender. A seguir são apresentados os dados da oferta e demanda de sorvetes a diferentes preços. Temos aqui essa tabela, preço, 5 preços diferentes, a quantidade demandada e a quantidade ofertada. Vamos encontrar o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, o efeito do aumento do preço de 16 para 18 e a descrição do mercado quando o preço ele é de R$12. Pela tabela, a gente constrói esse gráfico. Aqui nós temos a quantidade e aqui a gente tem na vertical o preço. E essa reta é a reta da oferta, caracterizada pela tabela da oferta, e aqui a reta da demanda. O ponto de equilíbrio é a quantidade 200 e o preço de equilíbrio 16. Agora vamos fazer a análise. Efeito do aumento do preço de 16 para 18. Aqui estamos falando, o preço em equilíbrio é 16 e ele passa para 18. O que acontece? Em 18, a oferta se torna maior do que a demanda. O preço do sorvete, ele sobe, a quantidade demandada cai para 150 e a oferta aumenta para 250. Então existe um excedente de oferta de 100 sorvetes. A descrição do mercado quando o preço é 12. Ou seja, você tem o ponto de equilíbrio 16 e ele cai para 12. Há um aumento da demanda, o preço baixou, a demanda aumenta. 300 sorvete e a quantidade ofertada diminui para 100. Então, há um excesso de demanda de 200 sorvetes. Ferramentas tecnológicas. Temos alguns softwares estatísticos úteis para o estudo da economia, como, por exemplo, o Excel, que é o básico, o R, o Python, o SPSS. Eles podem ser utilizados para fazer estudo de modelagem econômica, alguma análise estatística e também análise de banco de dados. Alguns sites interessantes na área de economia é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele oferece dados econômicos, índice de inflação, pesquisa socioeconômica, indicadores demográficos. O Banco Central do Brasil, ele tem muitas informações sobre política monetária, estatísticas financeiras, taxas de juros e relatórios econômicos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele publica estudos e análises econômicas. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, oferece estudos e análises econômicas que são postadas através de publicações acadêmicas. E para concluir, o que aprendemos da introdução à economia?
Ela não se limita simplesmente a teorias, mas oferece ferramentas práticas para o acadêmico, para o empreendedor e para o cotidiano das pessoas como investidor. Então, ela permite a aplicação de conceitos e modelos teóricos na compreensão da economia do mundo real. Vale a pena estudar economia.